Saudações a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Neste dia de hoje eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus, que está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 4 e versículo de número 3 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém. Apenas estes versículos para nossa meditação neste dia de hoje na palavra do Senhor. Hoje eu trouxe um tema muito importante para nós meditarmos aqui dentro desta palavra, desta reflexão ao meu e ao seu coração. E o tema é pura maldade. É isso mesmo que você, prezado ouvinte, ouviu. Pura maldade. Esse é o tema da nossa reflexão neste dia de hoje. E nós temos aqui o texto bíblico narrando uma história muito conhecida por todos, que é a história destes dois irmãos, Caim e Abel. E nós observamos que uma certa feita, Abel apresentou ao Senhor uma oferta ao Senhor. E ele fez essa oferta a Deus com uma bondade no seu coração, com um coração bem intencionado. E é interessante refletir aqui que quando ele apresenta essa oferta, não era qualquer oferta a Deus. A Bíblia vai nos revelar que ele trouxe das partes gordas, das primeiras crias do seu rebanho ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus aceitou tanto Deus aceitou Abel quanto aceitou a sua oferta. Então, que maravilhoso. Mas o oposto aconteceu com o nosso outro irmão aqui, o Caim. Caim, ele não aceitou a oferta de Caim. E por isso Caim se enfureceu de uma forma que o seu rosto ficou transtornado. Do fruto da terra, Caim trouxe a sua oferta ao Senhor. Aí fica aquela pergunta para nós refletirmos: por qual motivo que Deus aceitou a oferta de Caim? Por qual motivo que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel? O tema que nós falamos, que nós iremos meditar aqui é acerca da maldade. O que é o mal? Nós sabemos que em nossa existência aqui na Terra, nós conhecemos esses aspectos da vida, que é o mal e o bem. Então existem dois tipos de mal: o mal interno e o mal externo. Ora, o mal interno é o mal que nós nascemos com ele na nossa personalidade. E quando nós nascemos, nós temos um adulto para nos orientar, né? Um pai, a figura paterna dos pais, da mãe, né? Para estar nos orientando, dizendo o que é certo, o que é errado, nos ensinando, nos educando, para que nós não venhamos
aí a seguir o caminho da maldade. Então nós nascemos com esse mal interno. E o mal externo é aquele mal que já sobrevive aí na nossa sociedade, no meio social no qual nós estamos inseridos. Aqui cabe dizer aquele velho ditado popular que quando eu já nasci o mundo era assim, né? Tem um ditado popular que fala assim: quando eu nasci o mundo já era assim. Assim como um ambiente, infelizmente, onde a predominância do mal ela é bem grande. E aqui nós observamos, por isso que o nosso tema é pura maldade. Por que a oferta de Caim não foi aceita por Deus? Porque nós temos que observar aqui no diálogo do texto, quando Deus fala com Caim, e Deus ele pergunta para ele, Deus ele não aceitou a oferta dele, e qual foi a atitude de Caim? Caim ficou furioso, ele se transtornou, né? Imagine aqui a maldade que ele estava sentindo, o nível de maldade que ele estava sentindo. Ele não foi aceito, a sua oferta não foi aceita por Deus, e ele ficou furioso, ele ficou com muita raiva, o seu rosto se transtornou. Aí Deus olha para ele e fala assim, olha as palavras de Deus: por que você está furioso? Deus pergunta, Deus quer saber o motivo daquela atitude ali de Caim diante de Deus. Aí Deus ainda continua dizendo assim: por que se transtornou o teu rosto? Aí Deus começa a argumentar com Caim. Aí aqui, para nós refletirmos ainda mais, aí Deus fala um outro argumento com Caim. Ele fala assim: olha, se você fizer o bem, não será aceito? É uma pergunta. Deus faz um argumento com uma pergunta aqui para Caim. Ele fala: se você não fizer o bem, não será aceito? Então significa que Caim, ele não fez o bem. Deixa eu te falar algo para que você possa refletir hoje, neste dia de hoje. Tome cuidado com a aparência do bem. É isso mesmo que você ouviu, a aparência do bem. Às vezes nós queremos praticar a bondade, porque o que Caim tentou fazer aqui foi uma coisa boa. Ele trouxe uma oferta a Deus, mas Deus ele sabia as intenções do seu coração. Por isso que nós apresentamos esse conceito, a aparência do bem, que nós precisamos tomar cuidado. Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas para Deus com uma falsa aparência de bondade. Às vezes a gente quer fazer as coisas não somente para Deus, mas para as pessoas, com más intenções no nosso coração. E a palavra de Deus vai nos revelar que nada está oculto aos olhos do Senhor. Seus olhos são como chamas de fogo. Ninguém, portanto, consegue enganar a Deus. Deus ele conhece a intenção do nosso coração. Então, às vezes, as pessoas fazem as coisas, muitas das vezes, na nossa sociedade, para ser reconhecido. Faz, às vezes, um trabalho na obra ministerial para ser reconhecido, ou um trabalho de obra social para ser reconhecido pela população, para ser reconhecido pelo povo, mas as intenções do seu coração são negativas. E é esse o ponto que eu quero falar. Deus ele conhece as intenções do nosso coração, e aqui nós entramos numa profundidade ainda maior. Muitas das vezes nós fazemos as coisas para alcançar o reconhecimento das pessoas e não de Deus. Quem sabe nesse momento o coração de Caim estava voltado às vezes para a sua sociedade que estava ali diante dele. Olha, eu vou fazer essa oferta aqui, as pessoas vão me ver fazendo essa oferta e vão dizer: nossa, esse homem aí é um homem de Deus, está oferecendo a Deus. Quem sabe Caim teve esse tipo de pensamento no seu coração, mas ele agiu de uma maneira negativa. Então,
o que eu quero que você reflita, meu prezado ouvinte da palavra de Deus. Quais são as intenções do seu coração? Quais são as intenções do seu coração? É algo que você mesmo precisa fazer uma análise no seu coração. Então, por isso que nós dizemos pura maldade. O coração de Caim não estava bem. E interessante que quando ele é descoberto por Deus, quando Deus descobre quando Deus faz a descoberta ali aos olhos de Caim, né, sobre as intenções do seu coração, Deus diz: não, eu não aceito, Caim, a sua oferta. Ele ficou furioso. Em vez dele tomar uma atitude de reconhecer o seu erro e falar: não, Senhor, então eu vou fazer igual o meu irmão Abel fez e imitar o seu modelo para agradar o Senhor. Não. Ele foi furioso quando ele foi descoberto. Veja essa atitude. Muitas pessoas, quando são descobertas fazendo algo errado, eles ficam furiosos, né? Furioso, em vez de se corrigir. E aí a gente vê que o declínio aqui na vida de Caim, ele começou a ir cada vez mais fundo no seu declínio, na sua vida espiritual. E aí ele ficou furioso. E mais para frente a gente vai ver que essa fúria de Caim gerou aí a morte do seu irmão. Olha só que coisa terrível. Nós vivemos num mundo onde nós precisamos, como disse Deus, saber dominar a maldade que está no nosso coração. Aí Deus pega e orienta Caim. Ele fala assim: olha, Caim, Deus fala assim que mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então Deus fala para Caim que o mal estava tentando ali conquistá-lo, mas que era responsabilidade dele mesmo tentar dominar aquele mal. Mas não foi isso que Caim fez. Não foi isso que Caim fez. Caim não dominou ali a sua maldade. E aí isso gerou um homicídio, onde ele ali, enfim, matou o seu irmão, a história que todos nós sabemos. Então, meu prezado ouvinte, para a gente concluir aqui tudo isso que nós estamos falando aqui, nós sabemos que existe o mal, mas a contraparte do mal é o bem. O bem, ele existe. E não é uma falsa aparência, né, do bem, mas o bem, ele existe de uma forma verdadeira. E como alcançar o bem na minha vida? Como que eu vou vencer o mal? É com o bem. Jesus, ele nos ensina que não se pode vencer mal por mal, mas vence o mal com o bem. É através da bondade. A Bíblia vai nos revelar que a bondade é um fruto do Espírito Santo. Quando nós oramos a Deus e pedimos: Deus, me ajuda a ter um coração bondoso, um coração que tem essa bondade, esse fruto do Espírito, aí o Espírito Santo de Deus, ele vai produzir no meu e no seu coração essa verdadeira bondade. Uma bondade que visa agradar a Deus e não aos homens ou às pessoas. Não viva para agradar os homens e as pessoas, como já foi falado, porque as pessoas, elas agora, em algum momento ou outro da sua vida, elas vão te aplaudir, mas em um outro momento posterior, provavelmente aquelas mesmas pessoas que estavam te aplaudindo são as mesmas que mais tarde ou depois poderão jogar pedras na sua vida. Então, não viva de maneira para agradar aos homens, mas viva de uma maneira para agradar a Deus. Então, que você possa fazer a sua bondade, praticar a bondade de forma para agradar a Deus, como o Abel fez. Ele fez para agradar a Deus. E é interessante a bondade de Abel. Ele foi lá, um coração tão bondoso, que ele escolheu das primeiras crias do seu rebanho, o mais gordo, o mais bonito, o mais gostoso. A gente vê a riqueza de detalhes no sacrifício de Abel. Então a gente vê que realmente o coração dele estava empenhado em agradar a Deus. Olha, a palavra de Deus nos diz que esse mundo aqui que nós vivemos, ele vai passar.
tais como as suas concupiscências e maldade, mas aquele que faz a vontade de Deus, esses permanecerão para sempre. Então, que nós possamos deixar que a verdadeira bondade, esse fruto do Espírito, seja gerado no nosso coração e que esse fruto venha aí cada dia mais crescer e aí frutificar ainda mais no nosso coração, fazer o bem para as pessoas sem olhar a quem, fazer o bem sem esperar nenhum reconhecimento das pessoas. Faça o bem. Já pensou se a gente fosse viver de uma maneira aí, eu vou fazer uma coisa aqui esperando que o outro me dê ali. Se você for com esse pensamento, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Então, por isso que nós devemos fazer agradando a Deus, que Deus ele nos recompensará. A Bíblia fala que Deus ele trabalha a favor daqueles que fazem o bem. Agora, em relação àqueles que fazem o mal, Deus ele já trabalha contra o mal. Então, por isso que nós temos que observar, refletir o nosso caminho. Deus ele sempre vai trabalhar a favor do bem e não do mal. Na oração do Pai Nosso é dito: livra-nos do mal. Então, aqueles que se entregam à maldade, pode ter certeza que você estará numa luta contra o próprio Deus. E contra Deus você irá perder, porque Deus ele sempre vai trabalhar contra o mal. E aqui a lição importante que nós temos que observar na nossa vida, que nós temos que observar aquilo que Deus disse para Caim. É responsabilidade minha e sua dominar o mal na nossa vida e não deixar, mesmo que nós nascemos com ele dentro do nosso coração, mesmo que a nossa sociedade tenha uma cultura de propagação muito grande do mal, mas nós não somos todo mundo, não vamos nos misturar. A palavra de Deus nos diz que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Entendeu? Não se conforme com esse mundo. Se fulano A, fulano B gosta de fazer maldades, uma hora ou outra, essa pessoa ele vai colher a maldade que ele ou ela porventura plantou. Mas o importante é você faça a sua parte. Faça a sua parte sabendo que Deus, ele que vai te recompensar. Não fique esperando recompensa de homens, de pessoas. Certamente nós nos iremos nos frustrar. E aí a Bíblia nos revela que Deus ele recebeu Abel e a sua oferta, porque ele fez com bondade no seu coração. O desejo de Deus hoje para a minha vida e para a tua vida é me receber, é te receber como seu filho, como a sua filha. Que nós possamos insistir, fazer a bondade do Senhor, porque somente dessa maneira nós verdadeiramente seremos aceitos por Deus. E aí, meu amigo, minha amiga que está ouvindo a palavra de Deus, quando nós somos aceitos por Deus, a nossa vida muda, tudo ao nosso redor vai mudar, tudo ao redor será abençoado, porque Deus tem prazer em abençoar aqueles que verdadeiramente são bondosos. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.